De início, eu gostaria que vocês já abrissem a Bíblia de vocês, lá em Mateus 6, versículo 6. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Só para contextualizar vocês, aqui os discípulos, eles estavam conversando com Cristo e eles pediram: Senhor, nos ensina a orar. Porque assim como o Senhor fala com o Pai, nós também queremos falar. Nós queremos ter um entendimento, nós queremos poder nos comunicar com o Pai, com o nosso Pai Celestial. Então Jesus, ele vai mais para frente desse texto, ensinar a oração do Pai Nosso. Mas antes dele ensinar essa oração, repare num detalhe que Jesus fala. Ele fala: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Vamos fechar os nossos olhos, levante essa mão direita aos céus. Pai, nesse momento, nós viemos pedir para que o Senhor venha abrir a nossa mente, nosso coração e nosso espírito para receber a Tua palavra e sermos transformados por ela. Que realmente o Senhor venha estar quebrantando os nossos corações e que essa palavra venha trazer direcionamento e mudança e transformação de vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando Jesus ele vai ensinar sobre a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que ele fala antes de ensinar é que a gente deve ir para o nosso secreto. E ele, inclusive, ele faz uma exclamação dizendo: o teu Pai que vem em secreto. O que tem que nos gerar um entendimento de que o momento em que Deus mais observa as nossas atitudes é quando a gente está no secreto. É quando a gente está no 1 a 1, quando a gente está no nosso quarto. Quais são as nossas atitudes quando a gente não está sob os holofortes? Quando não tem muitos olhos olhando para a gente, o que é o que a gente tem feito? A gente tem realmente priorizado a presença de Deus? Eu quero trazer para vocês um entendimento hoje que já está claro na nossa igreja. Por favor, coloca lá em Mateus 3:2, por favor. Aleluia. Aqui está fazendo um breve resumo, né, sobre João Batista, né? Aí eu vou ler um também. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de João Batista durante todo o ministério dele foi um só: arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. Arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. E João Batista pregava isso incessantemente. Se você for ver as pregações de João Batista, ele, além de falar isso, ele vai dizer que vai vir um que é mais digno do que ele, cujo ele não é digno de desamarrar as sandálias. Então João Batista, ele sempre vai falar: arrependam-se porque o reino está chegando. E se a gente for olhar, pode passar para o texto de Mateus 6:10, por favor? Se a gente for olhar, Jesus, quando ele já entra na oração do Pai Nosso, ele fala, né? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que a gente pode entender isso é que quando João Batista ele dizia: arrependam-se porque o reino está chegando, e quando Jesus faz essa exclamação, nós devemos ter o entendimento de que o reino de Deus ele já está aqui. Ele já está aqui, ele já está presente. Ele já está conosco. Jesus ele veio para restaurar o reino de Deus. E o reino de Deus, reinado, só pode significar uma coisa: governo. E Jesus Cristo ele veio restaurar o governo sobre a terra, sobre toda a criatura. O plano de Deus para a gente, para todos nós, independente da idade que você tem aqui, é entregar poder, autoridade na sua mão, para você sair nas ruas e manifestar o reino dos céus. Ele está te entregando poder, ele te entrega autoridade, ele te entrega sabedoria, tudo isso para você transformar vidas, impactar vidas, tirar pessoas das trevas, manifestar o reino, manifestar cura, profetizar, declarar vitória, para levantar realmente o reino dos céus nessa terra. Ele quer te levantar para isso, ele quer levantar você para que você tenha autoridade sobre a criação e declare que Jesus Cristo é o Senhor, para que o Deus Pai possa ser honrado. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo a todo momento, quando você vê, ele começa a manifestar curas, milagres, ele expulsa demônios, e ninguém jamais tinha visto aquilo. Por quê? Porque ele trouxe de volta a autoridade, ele trouxe o reino de volta para a terra.
Bota o texto de Marcos, por favor. Texto de Marcos 16, versículo 17 e 18. Jesus aqui ele está dizendo o sinal daqueles que vão seguir a ele. Então entenda bem. João Batista, ele pediu para que as pessoas se arrependessem, para que elas estivessem prontas para receber o reino. Jesus, na primeira oração que ele ensina as pessoas a fazerem, ele está falando, peçam o reino, porque o reino já está aqui. Então peçam ele, peçam para que vocês tenham o reino dele, para que a vontade dele seja feita através da vida de vocês. E quais são os sinais do reino? O que o reino traz para a gente? Aí Jesus aqui ele vai estar dizendo, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pula para o 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos, e os curarão. Deus, ele entrega esse poder nas suas mãos. A partir do momento que você aceita Cristo Jesus, você não se torna qualquer um. Você se torna um filho, um rei. E você tem o poder de manifestar essas coisas aqui. Ele entrega essa autoridade nas suas mãos. Ele entrega essa autoridade nas suas mãos. Mas a gente tem que ter um entendimento. Um entendimento muito grande. Esse poder que Cristo entrega nas nossas mãos, ele está pautado atrás de uma revelação muito forte. A gente não pode só simplesmente vir aqui na frente. Quantos aqui, depois que vieram aqui na frente, falaram, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, saiu na rua e curou um enfermo? Levanta a mão. Você levanta a mão, Vi? Não? Ninguém. Sabe por quê? Porque quando Jesus, você aceita Jesus Cristo, quando você aceita Jesus Cristo, você não tem o entendimento ainda de que Ele pode te dar o reino, e de que você tem acesso a esse reino. Coloca por favor o texto de Mateus 16, versículo 16, amém. Aqui é quando Jesus pergunta aos discípulos quem Ele é, e olha que revelação forte, olha que coisa forte que Pedro vai exclamar. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, presta atenção, a revelação que a gente tem que ter para que a gente possa manifestar o reino dos céus é entender que Cristo é o Filho do Deus vivo. E que por Ele ser o Cristo de Deus vivo, nós temos toda a autoridade, porque Ele nos concedeu essa autoridade. Para você manifestar o reino dos céus, para você manifestar o fogo que não para, o fogo que não cessa, o fogo que cura, que acaba com toda enfermidade, o fogo que acaba com toda tristeza, toda depressão. Você tem que entender que a sua busca deve ser a identidade de Cristo, e Cristo não vai se revelar através da boca de alguém, não. Ele vai se revelar para você, na sua intimidade, no seu quarto, quando você fechar a porta, você entrar no secreto e você buscar a Cristo Jesus, a manifestação de Deus nessa terra. Você se entregar de toda a alma e coração, Ele vai manifestar para você o que é o reino, o que é o reino de Deus. Só que sabe qual que é o grande problema? A nossa geração, ela depende muito só da imposição de mãos de um homem de Deus. A nossa geração, ela depende muito de uma palavra profética liberada por alguém. A nossa geração, ela é dependente disso. Quantos aqui têm ou já tiveram dificuldade com constância? Por favor, levanta a mão. Todo mundo praticamente, né? Sabe por quê? Eu quero trazer para vocês o entendimento de que o mundo em que a gente vive, ele não é físico, ele é espiritual. E no mundo espiritual, por mais que a gente não esteja enxergando, a todo momento existe uma batalha, uma guerra acontecendo. Uma guerra que não para, ela é incessante. Todo tempo Satanás tem tentado tirar você do foco. Não é daqui de dentro, é do foco. E preste atenção.
Efésios 4:30 vai dizer assim, ó: não entristecei o Espírito Santo, ao qual estáis selados até a consumação dos dias. Ei, sabe o que isso está significando? Sabe o que isso significa? A partir do momento que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, que é o amigo consolador. E a Bíblia fala: não entristecei o Espírito Santo. Só que a gente tem um problema, a gente conecta isso ao nosso pecado. A gente fala: se eu não peco, o Espírito Santo está feliz comigo. Só que isso é um erro. A batalha espiritual que eu falei que a gente vive incessantemente, sabe qual é? Sabe quando você está entristecendo o Espírito Santo? Quando ao invés de você dobrar o seu joelho no seu quarto e orar, a buscar a presença de Deus, sabe o que você está fazendo? Você liga uma série que não tem nada demais. Ah não, é só fornicação, mas não é a minha vida. Ei, você está entristecendo o Espírito Santo, ele não vai ficar com você. A Bíblia fala pra gente ter zelo. Em João 2,17 vai falar que o zelo pela casa consumiu Jesus Cristo, que quebrou tudo no templo. Presta atenção, você é o templo de Deus. Depois que Jesus veio e ele se sacrificou na cruz por você, você virou o templo de Deus. E se você está entristecendo o Espírito Santo, você está dizendo que Deus não tem a prioridade na sua vida. Para de levar as coisas à brincadeira. O mundo espiritual é sério, é batalha atrás de batalha. Só que Satanás, de pouquinho em pouquinho, ele vai tirando o seu foco. Você vê um vídeo, um Reels no Instagram, que tem funk de fundo, você fala, não tem nada a ver. Você vê 2, 3 que tem essa mesma música, e daqui a pouco ela está na sua mente. Como que não tem nada a ver? Desperta, crente. Nós estamos vivendo uma batalha. Você é um soldado que tem a missão de manifestar o reino dos céus. E o que você tem feito para isso? O que você tem feito para isso? A gente tem que entender que entristecer o Espírito Santo não é pecar, mas é deixar de buscar a Ele. Quantos aqui gostam de estar aí com uma pessoa e essa pessoa fica mexendo no celular e ela ignorar a sua presença? Quantos aqui gostam? Ninguém gosta. O Espírito Santo é o amigo consolador que está com a gente todos os dias. E todos os dias a gente não tem ligado para Ele. Todos os dias a gente tem ignorado a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A mensagem que eu quero trazer hoje para vocês é que a gente deve buscar sempre a presença de Deus, a intimidade, a identidade de Cristo. Porque é só Ele que vai poder revelar a identidade dele, para que de fato a gente possa manifestar o reino. Mas a gente tem perdido tempo demais. A gente perde tempo demais dizendo que tudo é brincadeira, que tudo é bobeira. A gente leva a vida como crente, a vida como cristão, de bobeira. A gente não se importa, a gente fala, porque eu não estou pecando, está tudo bem. E não está tudo bem. Sabe o que é natural para você? Deixa eu te contar uma coisa que talvez isso destrave algo na sua mente. Você não é um ser carnal com experiências espirituais. Você é um ser espiritual com experiências carnais. Você não é de carne, você é de espírito. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você primeiro foi criado no seu espírito. Você está se saciando com as vontades da carne, enquanto seu espírito está clamando. Uma vez a Lari, ela falou assim, ó, ela disse que ela já escutou uma vez uma história, se eu não me engano foi isso, que o Espírito Santo, ela viu um vídeo que tinha uma menina de fone, dançando e brincando e rindo, e tinha uma pessoa atrás dela berrando, se esgoelando, gritando. Sabe o que isso significa? Que o Espírito Santo está a todo momento tentando falar com você, só que os seus ouvidos estão tão abafados, tão cheio de sujeira, os seus olhos estão vendo tanta pornografia, os seus olhos estão vendo tanta fornicação, os seus olhos estão vendo tanto palavrão, os seus ouvidos estão tão sujos, que você não consegue escutar a doce voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se manifesta gritando, o Espírito Santo não vai se berrar no seu ouvido, ele fala doce e sutilmente. O nosso apóstolo mesmo fala que quando ele está aqui pregando, ele está numa dança com o Espírito Santo, delicado e sutil. Porque se Deus tivesse que te forçar a fazer algo, Ele seria um Deus que está impondo as coisas a você. E você é livre para buscar ou não. Só que o que acontece muitas das vezes é que a gente tem uma igreja lotada de pessoas
lotada de gente, que toda vez precisa receber uma oração de renovo. Sabe qual que é o problema? Você recebe uma oração de renovo, você é capacitado aqui dentro, só que quando você sai, você se contamina de novo. O problema não é que você não teve um encontro, você até pode ter tido um encontro com Jesus, só que você abafa isso. Você abafa isso, você enche isso de entulho. Você cobre essas coisas. Então você deixa de experimentar a nova vida que o Senhor te deu. Você deixa de experimentar isso. Eu quero que você entenda o seguinte: quando eu falo para você que você tem autoridade, é que você tem essa autoridade agora. Se você sair agora na rua, orar por um enfermo, ele vai ser curado, porque você já tem identidade de filho. Se você tem o entendimento que se você orar ele vai ser curado, você já tem identidade de filho, de rei. Você já tem essa autoridade. Só que eu gostaria de levar vocês a um entendimento de que, por mais que a gente tenha esse poder sobre a criação, a gente ainda assim precisa buscar a identidade em Cristo. Porque a Bíblia diz que sem Cristo a gente nada pode fazer. Nós não podemos fazer nada sem Cristo. Então eu queria levar vocês a pensar, porque existe uma diferença grotesca entre poder e a autoridade. Entre poder e autoridade. Imagina que eu chego aqui pro Igor, e eu dou uma arma pro Igor. Tá? Eu dei uma arma na mão do Igor. Eu falei: Igor, essa arma ela é sua. Pode usar. Se o Igor, ele usasse essa arma, e ele nem matasse ninguém, ele desse um disparo ao ar livre, perante a lei, ele teria que passar por pena? Ele teria que ser preso? A arma teria que ser apreendida dele, sim ou não? Sim, né? Porque ele é só uma pessoa que tem uma arma. Ele não tem identificação, ele não tem nada. Isso é o poder. O poder todos nós recebemos. Todos nós temos o poder. Todos aqui têm. Todos podem manifestar o poder. Só que agora, se eu viro para o Igor, e o Igor, ele passou pelo processo de formação da academia de polícia. O Igor virou um policial, ele tem uma identificação de policial, ele tem um distintivo. E eu chego, eu dou a arma para o Igor, eu falo: Igor, agora essa aqui é a sua arma. E ele, de um momento, numa situação, por mais que ele estivesse de férias, ele atira e mata um bandido. O Igor, ele é preso? Não. Sabe por que o Igor não é preso? Porque ele tem identificação. Deixa eu te falar uma coisa: não é porque você manifesta o poder que você tem autoridade. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque daqui a pouco você vai estar manifestando o poder sem autoridade. E deixa eu te contar uma coisa. É um conselho para você. Não queira ser um servo do diabo fazendo as coisas para Deus. Não queira ser um servo do diabo fazendo as coisas para Deus. Isso que você está falando é uma mentira, Vinícius. Bota lá para mim, Jeremias 48:10. Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Aquele que faz a obra do Senhor, não para o Senhor, mas para si mesmo, porque Ele quer ser engrandecido por manifestar o poder, você é um maldito. Você está sendo servo do diabo, não servo de Deus, porque você não tem autoridade, você só está usando poder, e você não é digno desse poder. Mas é dom, e dom Deus não retira, Ele fica com você. Coloca para mim lá, em Mateus 7:22, só para você entender o quão complicado é essa questão de manifestar o poder sem ter autoridade. Jeremias 48:10 vai dizer que maldito é aquele que fraudulosamente faz a obra do Senhor. E aí muitos podem dizer: não, é impossível uma pessoa que expulsa demônio, que cura enfermos, não está fazendo trabalho para Deus. É impossível? Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente. Sabe o que quer dizer abertamente? Escancarado, esclarecido, para que todo mundo escuta, para que todo mundo ouça: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Mesmo depois de receber o poder, se você não está forjado na intimidade, você só está manifestando obras para Satanás.
Você não está manifestando obras para Deus. Para de querer ser emocionado. Para de querer ser emocionado. E tira tempo do secreto. Jesus tinha tempo no secreto. Ele que era o Deus vivo encarnado na terra. Ele tirava tempo para orar ao Pai, sem a presença de nenhum dos discípulos. Sabe por quê? Porque todo dia a gente precisa estar na oração, porque a oração é alimento, é conversa com Deus. A gente tem que parar de achar que a gente tem que vir aqui toda hora, receber em posição de mãos e cai no chão, recebe em posição de mãos e cai no chão. Isso aqui não é ministério do cai não, meu filho. Isso aqui é evangelho de Cristo Jesus. Isso aqui é autoridade, é você ter identidade firmada em Cristo, para sair e manifestar o reino de Deus. Deus quer te levantar como homem, uma mulher de Deus, um soldado. Soldado tem que passar pela prova. Ele primeiro é treinado, ele primeiro é ensinado, ele aprende a tirar, ele aprende a sobreviver, ele aprende a passar por dificuldade, para depois sim ele ir para a guerra. E nós estamos em guerra, a gente precisa de você. Você tem que se posicionar hoje como cristão. Chega do tempo de brincadeira. Para os jovens que ainda não entenderam, a nossa igreja, o Reborn, está em guerra direta com Satanás. Em guerra direta. Quantos jovens você não vê com a vida perdida aí? Ei, presta atenção, a Bíblia vai dizer que a gente, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, a Bíblia vai dizer que nós fomos retirados do império das trevas e fomos levados para o império da luz. Império remete à palavra governo, um governo sempre tem um exército. Se a gente for retirado de um império e levado para o outro, significa que agora a gente está em outro time, e a gente tem que batalhar contra o império das trevas, porque em um lugar só pode existir um reinado. A gente precisa firmar nossa identidade em Cristo. É muito mais profundo do que você acha. Isso não é brincadeira. A gente precisa de cristãos decididos a ter uma vida íntegra com Cristo, para que assim a gente possa manifestar o reino dos céus, para que assim Deus seja louvado nos céus e na terra. Só que a gente tem deixado de lado, e a gente depende muito das pessoas, enquanto Cristo só chama a gente para intimidade. Ele quer a nossa intimidade, Ele quer conversar cara a cara com você. Vocês conseguem entender que a glória que Moisés vivia clamando, e ele viu um pouquinho da glória, essa glória, a gente buscando em secreto, a gente pode ver. O teu Deus não habita mais dentro de uma arca, Ele habita em você. O que você tem feito com essa joia rara que está dentro de você? O que você tem feito? Ele tem algo grandioso para fazer através da sua vida, mas você não permite que Ele haja. Sabe qual é o grande problema que a gente encontra também na vida do crente? Está lá em João 16, versículo 33. Se puder botar, por favor, no telão. João 16, 33. Um grande problema é que a gente, com o passar da nossa vida, a gente enfrenta situações que são muito difíceis. Situações que nos machucam, que nos ferem. É problema financeiro, é problema emocional, é problema familiar, é problema atrás de problema. Só que, preste atenção, Cristo aqui, Ele diz, em alto e bom som: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe qual que é a revelação que você tem que ter? Porque muitas pessoas leem isso aqui e falam assim: Senhor, é impossível, porque a minha vida está toda desgraçada. Sabe por quê? Porque Cristo está falando: eu venci o mundo. Preste atenção, se nós só somos filhos porque nós estamos em Cristo, nós só vencemos o mundo quando nós estamos em Cristo. Quando você está em Cristo, nada pode te parar, nada vai te interromper. Aplaude o Senhor. Aleluia, aleluia. Quantos aqui entenderam que o Senhor tem algo para entregar? Quantos aqui entenderam? Amém. Ô Kleber, traz a bola aí, por favor. Traz a bola aí. Gente, deixa eu ver aqui, ó, quem que eu vou usar. Eu vou usar... Ô Obreiro Tuto. Vem. Não, por favor. Não é futebol não, calma, não é futebol. Vem, deixa eu ver. Você, Vitor, só porque apontou pra sua irmã. Vem. Obrigado, Clebinho.
Vem, não, pode subir. Fica os dois lá, por favor. Os dois lá. Aí. Ó, presta atenção, tá? Tudo. Eu quero que você fique tranquilo. Não tem nenhuma pressão. Fica de boa. Eu vou jogar a bola. Você vai ter que pegar a bola. Beleza? Isso, daí. Vou jogar a bola de novo, tá? Congela. Fica parado. Não, você tinha feito assim. Fala assim. Vitor, agora presta atenção. Quero determinação. Você só pode focar nessa bola aqui. Isso aqui é o que tudo mais importa para você. Se você quiser fazer uma base para receber a bola, você faz uma base. Eu quero determinação, é sério. Preciosidade isso aqui. Pega a bola. Eu quero... Monta uma base aí para receber a bola. Monta uma base. Isso. Agora firmeza. Presta atenção na bola. Isso aqui é tudo mais importante que tem no mundo para você. Me dá a bola. Ô, Vitor, me ajuda. Vai, pega a bola. Congela. Deixa eu perguntar pra vocês. Qual que é a diferença? Não, fica congelado. Isso, me ajuda. Qual que é a diferença do Tuto pro Vitor? Alguém sabe? Quem já viu não vale. Fala, Caleb. O que ele falou, Gustavão? Estão agindo de maneira diferente? Meu Deus! Ei, deixa eu te explicar a diferença de um pro outro. O Tuto, ele não está pronto para receber não, mas o Vitor, ele está preparado. Sabe o que o Vitor está falando? Eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, manda. Ei, deixa eu te dizer, obrigado vocês dois, obrigado. Deixa eu te dizer, sabe qual é a sua diferença pro irmão do lado que está sendo usado? Ele está todo dia no secreto. Eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, entrega, me dá o meu ministério, me dá almas, me dá dom, me dá cura, me dá profecia. Deixa eu entregar, deixa eu manifestar o reino dos céus. Essa é a diferença de um pro outro. Um está pronto para receber aquilo que Deus quer derramar. Deus não vai te entregar nada se você não é compromissado com Ele. Ei, Mateus 25:21, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Se você não é fiel a Deus, enquanto você não tem nada, não queira receber tudo dele. Essa não é uma noite para você ter desânimo pelo que você não tem buscado. É uma noite para te despertar como um soldado que tem que se preparar para a guerra que a gente tem que enfrentar. Tenho certeza que antes de ministrar em você essa palavra, o Espírito Santo falou isso tudo aqui e mais comigo. Porque eu também tenho mais a me preparar. Todos nós temos mais a entregar. Nunca é o suficiente, porque a Bíblia vai dizer que ninguém jamais viu a face de Deus. Então a gente ainda tem coisa para buscar. A gente ainda tem coisa para alcançar. A gente hoje tem o Espírito Santo que está conosco a todo momento. Nós somos totalmente conectados com Deus. Só que a gente às vezes não dá valor para isso. E a gente precisa encarar com seriedade o que é o reino dos céus. Ei, presta atenção, isso é muito sério. Quando os fariseus viram Jesus expulsando o demônio, eles exclamaram dizendo que era Beelzebu. E Cristo disse assim, um reino pode por acaso expulsar o outro? O mesmo reino pode se expulsar? A casa que contenda contra si mesmo, ela não prospera. Só um reino pode expulsar o outro. A gente tem que acordar para uma vida de intimidade, para ser preparado por Cristo. Porque a gente tem que expulsar o reino das trevas. Quantos jovens não estão perdidos aí? Quantos aqui, antes de encontrar a Jesus, não tinham identidade, sofriam de tristeza, depressão? E tem um monte de gente lá fora que está sofrendo disso ainda, porque você não assumiu a sua responsabilidade de buscar Deus em secreto. E as pessoas estão sofrendo porque você não está fazendo nada. As pessoas precisam de você. Tem vidas que a pessoa que está do seu lado não vão alcançar. É sua responsabilidade. Chegou o tempo da gente parar de brincar de ser crente. Os nossos pastores, sabe por que eles ficam tão cansados espiritualmente também? É guerra atrás de guerra. Quantos aqui fazem parte da sala de liderança? A gente tem que ter mais líder.
Todo mundo aqui tem que levantar a mão. Sabe por quê? Liderança está exprimindo que você quer mais de Deus e você está disponível para que Deus possa usar a sua vida. Então não vão ser só os pastores e os apóstolos na guerra, vai ser eu também. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou te buscar em secreto e estar pronto para ser usado, para que através da minha vida o inferno seja saqueado. É isso que a gente precisa entender. E para finalizar, eu quero te dar um ânimo. Coloca Mateus 28, 18. Eu quero que você entenda que depois de busca, e toda busca vale a pena. É isso aqui que você vai escutar do Senhor. Jesus, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu, na terra. Pula para o 19, aí. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu te contar uma coisa, a recompensa para quem busca Deus em secreto, já está escrito aqui. Deus vai te levantar e Deus vai te enviar. Ei, Vi, sabe o que acontece quando você busca no secreto? Deus um momento vai virar para você e vai falar assim, ó: ei, você está pronto, a autoridade foi me dada, eu entrego a você, agora vai e manifesta, e batiza, e manifesta o reino de Deus. Sabe qual é a recompensa daquele que se entrega e que busca? Deus te levanta, Deus te envia, Deus te capacita, e você começa a manifestar o reino dos céus. É isso que Ele quer de você. Coloca para mim Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Em nome de Jesus. Glorifica, crente. Aleluia. Em nome de Jesus. Filipenses 3:8. Aleluia. Que está dizendo assim, isso aqui é Paulo falando. Paulo está falando, tá? A gente sabe que Paulo foi, dos apóstolos que está escrito, Paulo foi o que foi mais longe, porque ele era capacitado antes, e ele teve tempo com Cristo, então ele foi longe, Cristo levou ele longe. E Paulo vai dizer assim, ó: e na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do caminho do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo, e seja achado nele. Deixa eu te explicar o que Paulo está dizendo aqui. Ei, eu abri mão de tudo que eu tinha, de quem eu era, do meu orgulho, de toda a minha altivez, por Cristo, e eu considero que tudo aquilo que eu larguei, por mais que eu tenha demorado anos para conquistar, por Cristo, é tudo lixo, nada presta, porque hoje, Paulo pode exclamar: e eu sou achado nele. Sabe o que o Paulo quer dizer? Quando as pessoas olham para você, elas não têm que ver a Thalita, a Bia, o Tuto, elas não têm que ver o Renard. Sabe o que elas têm que ver? Elas têm que ver Deus, e elas têm que procurar dentro de Deus para encontrar você. É isso que Cristo quer, que as pessoas olhem para você e vejam só Deus, Deus, Deus. É isso que Ele quer de você, é para isso que você é chamado. Você foi chamado para levar a imagem do Senhor Jesus Cristo por toda essa terra. Aleluia. Hoje é uma noite em que nós jovens temos a oportunidade de nos levantar e nos posicionar de fato. Chega de viver em constância. Chega de viver em constância com Cristo. A gente tem que entender que o primeiro chamado é a gente desenvolver um secreto. É desenvolver um secreto. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Eu quero chamar aqui na frente, de fato, aqueles jovens que passaram por esse momento de inconstância. Aqueles jovens que realmente querem mais de Deus, que ouviram essa palavra e que de fato Deus tocou no seu coração e te chamou para você se levantar como soldado de Cristo. E entenda muito bem o que eu vou falar antes de você vir aqui na frente. Entenda muito bem. Você não está fazendo isso para aparecer para mim, para o vídeo, para nenhuma das pessoas que estão aqui. O compromisso que você está assumindo não é comigo, é com Cristo. E a partir do momento que você assumir esse compromisso com Cristo, Ele vai estar te esperando na sua casa, no seu quarto. Ele quer que você chegue e você feche a sua porta, e você ore e você busque intimidade. Eu quero chamar aqui aqueles que precisam de um renovo,
que sofreram da inconstância. Eu quero chamar aqui aqueles que entenderam que realmente foram chamados para serem soldados de Cristo, para manifestar o reino dos céus. Mas antes disso, precisam buscar intimidade. O altar está aberto. Pode vir aqui à frente, aquele que sentir que precisa disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou pedir aos líderes que já estavam autorizados a orar para vir aqui na frente se posicionar, por favor.